com teu saber, iluminar o nosso caminho. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, que ele nos ajude a entender os mistérios de Deus. O salmo de hoje diz o seguinte: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, e que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Queremos render graças ao Senhor hoje, 31 de julho, último dia do mês. Queremos fazer uma retrospectiva, avaliando assim a nossa caminhada, né? Em que momento eu senti forte a presença de Deus durante todo esse mês, na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que eu amo. E ao mesmo tempo reconhecer também, né? Em que momento eu não fui fiel ao projeto de Deus. Queremos, nesse dia de hoje, trazer presente todas as pessoas vítimas da pandemia, aquelas que continuam internadas, entubadas, aquelas que estão se recuperando em casa. Queremos também rezar pelas pessoas que têm câncer, sobretudo as que estão, né, desenganadas pelos médicos. Queremos rezar nesse dia de hoje pela Dona Eva, também pela sua família, pela Carmelita, né? Lá do Iuiú, né? Um abraço para o povo do Iuiú. E vamos também nesse dia de hoje, esse sábado, a igreja faz memória de Nossa Senhora. Então vamos pedir, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que ela interceda por nós junto a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então aos seus oficiais: ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Porque João dizia a Herodes: não é permitido você casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois a cabeça foi levada num prato, foi entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o texto que nós acabamos de falar fala de proclamar, fala da morte de João Batista. Ele havia denunciado Herodes a imoralidade que ele estava cometendo, né, ao casar-se com Herodíades, porque ela era a mulher do seu irmão. Por um lado, esta mulher furiosa, né, ela está furiosa
que enche de ódio contra João Batista, ou seja, ela está furiosa e cheia de ódio contra João Batista e queria vê-lo morto por causa das denúncias, porque João Batista denunciou. Por outro lado, Herodes tinha que decidir, né? Ele tinha que tomar uma decisão entre arrepender-se do que fazia e separar-se de Herodíades, ou continuar na situação em que se encontrava e sofrer, né? E sofrer crescente oposição do povo, como diz o texto, e por quê? Por causa das denúncias de João Batista, ou ainda silenciá-lo, né, de alguma forma, né? E dessas três opções, Herodes, né, influenciado por Herodíades, ele vai decidir pela terceira, né? Ou seja, silenciar João Batista, ou seja, matar, né? Só que ele hesitava em fazer isso, né? Porque ele sabia que João era um homem de bem, era um homem justo, era um homem santo e respeitado pelo povo, né? Então mandou, portanto, que fosse amarrado e fosse apenas colocado na prisão. Então, quantas vezes, meu irmão e minha irmã, seguindo um caminho mau, nós somos alertados, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é boa, que não é legal, muitas vezes nós somos alertados por alguém, né? E temos a oportunidade de nos corrigir, mas muitas vezes nós preferimos continuar no erro, nós preferimos continuar no pecado. Não é fácil deixar, a gente já sabe disso, nós sabemos que não é fácil deixar uma situação de pecado que nos agrada, né? Que nos agrada para endireitar a nossa vida, para mudarmos de vida, né? Foi o que aconteceu com Herodes aqui no texto, né? Ele preferiu cometer uma grande injustiça, aprisionando João Batista para agradar a sua esposa, né, a Herodíades, e abafar a sua própria consciência. Então, o que é que acontece? No dia do aniversário de Herodes foi foi dada uma grande festa. A filha de Herodíades dançou tão bem, né, o texto diz, que ela dançou tão bem que agradou muito Herodes e os seus convidados. E aí Herodes, todo animado, né, vai dizer para a menina que ela podia pedir o que ela quisesse. Ele daria até a metade do seu reinado, né? Mas para recompensá-lo, Herodes vai prometer, né? Ele vai fazer, na verdade, um juramento diante de todos os convidados. E Herodes era um homem, como a gente já sabe, um homem poderoso, um homem rico, e as possibilidades eram muitas. Aquela menina podia pedir o que ela quisesse, né? Mas Herodíades, que não gostava de João Batista, estava focalizada em uma só coisa, ou seja, em matar João Batista, né? Em fazer alguma coisa ruim com João Batista. Aí surgiu essa possibilidade, né, de consegui-lo através da sua filha. Então, para a aflição de Herodes, a jovem, instruída por sua mãe, pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, Herodes havia feito um juramento. E os que estavam à mesa, porque era uma festa, era um banquete, os que estavam à mesa com ele eram testemunhas. Portanto, ele tinha que ser cumprido, né? Ele tinha que cumprir com o juramento que ele fez. Então, ninguém daria o valor da metade do seu reino à cabeça de João Batista, a não ser a Herodíades, com raiva, porque estava com raiva, porque João Batista tinha dito que ela não podia ficar com Herodes, porque ela era esposa do irmão dele, né? Porque ela é esposa do... Então, Herodes não quer, não deseja, não muda de posição, nem muito menos Herodíades, que eles queriam, né? E continuavam, né, no erro. No entanto, João Batista vai denunciar isso, né? Vai denunciar porque ele não aceitava isso, não era da vontade de Deus, né?
Era uma coisa imoral para a época e para hoje também, né? Mas tanto Herodes como a sua esposa, eles preferiram permanecer no erro do que mudar de posição, do que mudar de vida. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos dê essa graça. A graça de reconhecer os nossos erros, né? E de mudar, né? A mudança, ela é própria do ser humano. Nós podemos mudar, sim, né? Quem disse que nós não podemos mudar? E mudar para melhor. E muitas vezes as pessoas nos alertam. Então, que a gente leve a sério, né? Quando alguém vem falar que alguma coisa está errada, antes da gente dizer alguma coisa com a pessoa, uma coisa que a gente precisa fazer é silenciar, né? É olhar para a nossa vida e olhar bem. O que aquela pessoa disse de mim é real? Se é real, então eu vou fazer de tudo para mudar, né? Então que o Senhor nos dê essa graça, a graça da fidelidade, assim como João Batista, né? Ele foi até o fim, ele sustentou até o fim. João Batista também podia ter mudado, né? Ter deixado para lá. Mas ele continuou denunciando aquilo que era errado, né? Que era errado. Então que cada um de nós, que a gente aprenda com João Batista a ser fiel, né? E até derramar o nosso sangue, se preciso for, né? Para manter a verdade, em prol da verdade, em prol da justiça, em prol do amor ao nosso Deus, né? Em prol do amor ao nosso Deus. Então que nesse dia de hoje, Jesus nos conceda essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.